E hoje começamos mais um episódio do nosso videocast Por Trás das Telas, produzido pelos alunos da FGV Comunicação, onde investigamos os impactos da cultura digital na saúde mental. Na conversa de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre algo que a gente experiencia todos os dias, mas quase nunca para nomear, que é como o medo é usado dentro da economia digital. E quando a gente fala de medo, não é sobre um medo natural que nós sentimos, mas principalmente algo que é arquitetado, planejado e feito para funcionar como uma economia e como um modelo de negócios. No episódio de hoje, a gente recebeu o Paulo Faltai, pesquisador do Media Lab da UFRJ e coordenador da pós-graduação em comunicação da UFPE. E ao longo desse episódio, nós vamos destrinchar um pouco sobre como funciona essa engrenagem ao longo dos blocos. Boa conversa! Na nossa aula de psicologia, a gente ouviu uma vez o nome do Herbert Simon, que ele falava sobre economia da atenção, né? E aí ele falou em 1970 que a abundância de informação produz escassez de atenção. Quanto mais conteúdo a gente tem, mais disputada se torna a nossa capacidade de focar. Eu acho que ele tá bem certo, porque é uma coisa que eu sinto bem. Como estudante de comunicação, como jovem, eu sinto essa economia da atenção me atingindo, assim, igual um trem. Uma flecha atingindo na gente. É, Por isso, quando a gente para até para ver as nossas próprias redes sociais, nosso próprio Instagram, a gente tenta descobrir um pouco o que mais chama atenção, o que a gente, principalmente como estudante de comunicação, de um certo modo, a gente tem que ir atrás do que mais capta a atenção, ir atrás do que mais chama a atenção das pessoas. E quando a gente olha um pouco a fundo, muitas vezes a gente acaba se esbarrando com medo. E, novamente, não um medo natural, racional, que surge como uma emoção natural como felicidade ou como alguma emoção mais neutra, sempre o medo surge como algo pré-pensado para funcionar daquela forma, porque o medo capta a atenção, o medo faz você ficar dentro da tela e também criando uma ideia geral de medo, quase que uma atmosfera geral que circunda toda a internet no geral. é interessante pra mim que a gente não tá imune sendo estudante de comunicação, né? A gente aprende a manipular os outros, a gente aprende as estratégias, mas a gente também tá, como todo mundo, viciado no celular e fazendo brain rot no TikTok. E aí, quando a gente toca em medo, É. é um medo muito bem calculado e que, no momento, a gente não tá em posição de calcular esse medo, porque a gente não produz conteúdo, a gente não tá trabalhando para grandes empresas, fazendo grandes propagandas ou coisas assim, mas eventualmente a gente pode estar usando esse próprio medo para nos promover. E mesmo assim a gente não estará imune a ele, Sim. o que é interessante. Então a gente alimenta uma coisa que a gente mesmo não nos faz bem, que a gente não concorda, mas não tem como sair muito disso, exatamente porque é uma economia da atenção, é o bem mais valioso e dá muito dinheiro. Então, eu acho que como comunicador não tem muito como fugir dessa parte de trabalho, né? É difícil E porque eu acho que o que diferencia a gente sendo estudante de comunicação é mais a gente conseguir olhar de uma forma externa, pegar, ver uma publicação, entender o porquê ela engaja, não necessariamente usar aquela ferramenta para conseguir engajar, mas a gente consegue entender o por trás, então sempre vira uma brincadeira de autoanálise, a gente saber o que a gente estuda, saber o que funciona e a gente se vê meio que ali preso no algoritmo. Poxa, isso aqui funciona muito bem, o medo funciona muito bem, e você se pegar pensando, caraca, eu tô aqui preso no Alerta Zona Sul, vendo Uhum. alguma coisa aleatória que aconteceu em Botafogo, e por isso eu tô com um pouco tenso em relação àquilo, né? A motivação da gente fazer isso, pelo menos foi eu e você que a gente ficou cismado nesse tema. Aí tinha alguns temas, a gente ficou nesse. E pra mim foi porque eu ficava indignada com o balanço geral, com a minha mãe vendo o balanço geral. Mas tava eu criticando como terceira pessoa, mas eu também tô sendo consumida por esse medo. E eu tava tipo assim, não, eu tenho muita propriedade, eu nem tô percebendo. Eu acho que tem esse ego do especialista. A gente nem é especialista porque nem formados somos. Sim. Mas esse ego de, não, eu sei mais. Os nossos pais que não sabem, estão compartilhando coisa fake no WhatsApp. Mas assim, a gente já tá caindo em vídeo de IA sem perceber que é IA, entendeu? Uhum. Então, não vou dizer muito que eu sou realmente que é uma figura de autoridade, que eu sei realmente tudo da internet, todos os efeitos que ela faz sobre mim, eu sou imune. Não sou. E, no fim, o nosso tema, ele foi saindo de só falar do balanço geral, entendendo o medo, que é o que a gente traz no episódio, como uma coisa muito maior, que não é o medo realmente de você ficar, tipo, assustado no canto, assim, se tremendo. É. É uma definição maior de medo. É uma definição de realmente você ter algo que incomoda a sua psique,
mas ao mesmo tempo que te traz de volta para você buscar ver mais daquilo. Uhum. É curioso, para mim é quase como analogia de filme de terror, que ele te dá um pico de adrenalina. Não faria sentido nenhum alguém ver um filme que é desagradável visualmente, que te dá medo. Mas os sentimentos, eles são viciantes, o nosso cérebro é uma coisa muito interessante. E a gente perguntou pro Paulo o que de fato a gente está querendo dizer quando a gente diz medo. Porque essa é uma expressão que a gente vê muito no contexto digital, mas quase nunca ela é definida com precisão. Boa tarde, obrigado pelo convite, participar do podcast. Eu acho que o ponto central é que o medo no ambiente digital, ele não é apenas um efeito psicológico ou biológico do conteúdo que circula pelas redes e do conteúdo que as pessoas usuárias consomem. O medo aqui, ele deixa de ser entendido como algo apenas biológico, uma reação psicológica, fisiológica, para ser entendido também como uma forma de produção e circulação dos afetos e das emoções que são socialmente organizadas pelas e através das plataformas. Ou seja, a gente não está falando apenas e somente de conteúdo sobre coisas que assustam, né? Coisas que dão um certo pânico, etc., etc., mas de ecossistemas sociotécnicos que vão favorecer a circulação de narrativas alarmistas, de uma certa ideia de ameaça permanente ou de sensações contínuas de risco. O que o Paulo falou conecta muito com o que a gente já estava puxando antes, que não é o medo de assistir um conteúdo assustador e sentir medo, né, que é a analogia do filme de terror, mas sim um ecossistema organizado para narrativas de ameaça circularem de uma forma mais prática. E ele usa alguns termos que a gente não está muito bem habituado, né? Por exemplo, como eu anotei aqui, operações de influência, que são grupos organizados que usam as arquiteturas das plataformas como objetivos políticos, econômicos ou sociais. Então, assim, tudo que tá na internet é muito bem calculado para estar lá, né? Uma coisa que a gente já sabe, obviamente, como estudante, como pessoas vetradas na comunicação, a gente entende isso. Só que tem coisas tão específicas dentro de uma própria economia, tem termos que eu tô conhecendo graças ao Paulo, como esse. E é isso, tem todo o interesse por trás da narrativa do medo. E por que interessa tanto vender esse medo? Além do dinheiro, né? Acho que a partir desse momento, muito a resposta do Paulo faz a gente pensar que talvez a gente tem que mudar até um pouco a pergunta de o que a gente está fazendo a gente sentir medo, o que vai causar algum perigo para a gente, principalmente porque tem um planejamento para a gente sentir medo das coisas, para além de, isso engaja tal, tentar entender por que isso engaja e por que fazem com que engajam a partir da gente, né? Que de uma certa forma, como a gente falou antes, tem um pouco do algoritmo que vai sendo alimentado por nós mesmos, mas tem uma estrutura ali por trás que vai mandando esses conteúdos, vai percebendo que ele faz mais sentido, porque aqui a gente vai numa métrica que vai até um pouco além de só curtida, só compartilhamento, é um pouco de você tentar ver o espectro psíquico por trás daquelas reações, por trás do que você gosta, por trás do que você não gosta. Então, é uma mudança de perspectiva bem radical dentro dessa própria discussão sobre o medo. Eu acho interessante, para qualquer estudo da vida, você não só... A gente aceita que existe a economia da atenção. E a gente estuda ela porque a gente aceita que ela existe. Assim que se formou uma teoria, ela vira um fato. Mas a gente tem que achar certo, a gente nunca pensa se acha certo ou errado. E se certo ou errado, por que tá acontecendo ainda? Se, de fato, eu acho que não é uma das coisas mais éticas que a gente já viu, do que a gente aprendeu na faculdade, como comunicação. Então, é interessante. Eu acho que a nossa conversa vai fluir, vai mudar um pouco a nossa perspectiva. A gente vai aprender esses terminhos, mas assim, de um especialista. Sim. E a gente vai conseguir entender melhor sobre, porque eu acho que a gente, como a gente comentou, a gente chegou no trabalho, chegou nesse tema com algumas pré-definições nossas. A gente já imaginava muito voltado pelo sensacionalismo de jornal, principalmente, mas como ele se adaptou à internet, como que ele foi entrando, e de primeiro modo acho que a gente tinha aquela ideia de o que dá engajamento é qualquer coisa que chama muita atenção, independente do que seja. Mas quando a gente vai caminhando e vai vendo ali dentro, a gente vê que tem um por trás definido e que a gente meio que é a ponta final ali que recebe todo esse afunilamento de alguém que viu que isso funciona, que isso vai dar certo e que vai chegar na gente. Então a gente tá meio refém de tudo, sem poder pensar se é certo, sem poder pensar se é errado e principalmente sem poder sair disso. Não dá pra você chegar e bloquear no Instagram
ou no Twitter, esse tipo de conteúdo, ele vai continuar chegando e a gente vai continuar ali consumindo ele. E tudo isso que a gente conversou bate muito com o que o Paulo fala sobre a economia psíquica da atenção, né? Que é quando a gente realmente usa sentimentos, usa essas influências que o que a gente vê geram na gente como uma moeda de troca dentro da economia da atenção e dentro de todo o contexto digital, né? Exato, a atenção ela vira recurso. Exato. E a gente vai ver um pouco do que o Paulo falou sobre isso agora. Eu acho que é importante aí a gente trabalhar com uma certa ideia, uma noção da atenção, né? Também junto com o medo, né? E que a atenção deixa de ser apenas também como medo, mas a atenção aqui, né, não é emoção, mas vamos colocar como uma certa capacidade cognitiva. A atenção ela deixa de ser apenas essa capacidade cognitiva individual e também passa a ser entendido como um certo território estratégico dentro dessas disputas econômicas, políticas e mesmo epistemológicas de redes sociotécnicas que são as plataformas, ou enfim, esse coletivo sociotécnico de plataforma e usuários, humano e máquina. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em economia psíquica dos algoritmos, a gente está tentando mostrar que as plataformas digitais elas não competem apenas por consumo ou pela informação. Né? Elas competem também pela organização da experiência sensível das pessoas. Então, a gente pode pensar que a atenção ela vai se tornar um recurso, o medo se torna um recurso, porque eles transformam, né, são um certo valor, uma certa moeda nessa economia digital das plataformas, do capitalismo de vigilância, etc, etc, etc. Então, a atenção ela vai se tornar esse recurso e uma condição de possibilidade para praticamente tudo que vai acontecer nas plataformas. Publicidade, engajamento, coleta de dados, previsão comportamental, circulação de informação política, produção de valor econômico, etc, etc, etc. O que eu chamo de modelo de negócio paranoide, tanto é por essa camada, vamos dizer, mais discursiva, de um tipo de organização de informação, uma certa virtude da informação do conteúdo. E se a gente pensar num certo modelo clássico de jornalismo, de como circulavam as informações e a construção de conteúdo e de discursos no espaço público, que era mediado por grandes instituições como o jornalismo, ali existia uma virtude de uma proximidade à factualidade, vamos colocar assim, uma verdade, né? As empresas de comunicação nem sempre, enfim, se regiam pela pura factualidade, mas respondiam isso, tem uma certa responsabilidade. Tinha esses dois, vamos dizer, esses dois polos organizadores, entre verdade e mentira, ou opinião e fato, etc, etc. O que as plataformas mudam num tipo de uma certa centralidade de construção dos discursos que vão para o espaço público é que existe uma indistinção formal entre verdade e mentira, entre teoria da conspiração e uma informação jornalística, entre fato e ficção, etc, etc, etc. De modo que praticamente toda informação que circula pelas redes sociais e pelas plataformas podem ser potencialmente verdade. E vai ter um grupo de pessoas, né, de escala maior, de escala menor, que vão, enfim, conferir uma certa credibilidade ou uma plausibilidade para esse tipo de informação. Isso é um tipo de fenômeno que eu considero como um dos fatos de uma emergência muito grande de setores mais marginalizados da sociedade de acreditar em teorias da conspiração, como Terra plana. Essa indistinção formal do tipo de conteúdo que as próprias plataformas estão colocando em circulação. Um dos pontos que o Paulo puxa é muito sobre a credibilidade. Hoje em dia a gente sabe que influência na internet vale muito mais que credibilidade. Antigamente, para você conseguir chegar ao ponto de estar num programa sério de televisão, não necessariamente programa sério, mas você atravessar as barreiras de estar na televisão falando com a massa, você tinha que ter certas provas. Você era um professor que foi chamado para debater sobre tal tema, um especialista, um político, alguém que tinha, de certa forma, uma comprovação de que ele sabia sobre o tema. Hoje em dia, se você tem 1 milhão de seguidores no Instagram, 15 anos de idade e grava algo na sua rua, aquilo, você já é um porta-voz daquela mensagem. E todo mundo que te acompanha vai tomar aquilo como verdade e vai gerar cada vez mais, quanto mais você tem influência, mais você pode falar sobre o que você quiser e aquilo vai tomando uma proporção muito grande. Então,
É difícil, eu acho. É sobre a gente sempre teve isso de ter os nossos ídolos e acho que lá nos primórdios do YouTube a gente tinha sempre teve nicho, mas a gente tinha o nicho das pessoas que eram aqueles canais que assim: "Ah não, só falo o que eu penso", é uma coisa Uhum. meio: "Só tô falando gente, quero só conversar". E eu acho que é difícil ver um influenciador, na verdade, que tem um nicho muito específico. Então eu vejo até tem pessoas que fazem vídeo de livro, pessoas que só falam de moda, mas tem muita gente que é só, sei lá, uma pessoa que posta fotos com frequência, se arruma toda vez pra sair, postava fotos, virou uma pessoa famosa no bairro, cresceu, virou uma pessoa famosa na internet, virou uma pessoa famosa na cidade dela, Uhum. e eventualmente essa pessoa ela, faz um stories falando como foi o dia dela, o que que ela fez, o Uhum. que que ela viu. E se no meio disso do que ela fez, o que ela viu, ela demonstra opiniões sobre: "Gente, vocês estão vendo que tá tendo tal coisa, que passou tal coisa na TV", Uhum. na forma da opinião dela, ainda mais terceirizando que o pessoal não vê tanto TV quanto já via antes, e que é aquilo que a gente falou na outra parte anteriormente, que muitas vezes a fonte de informação do pessoal não é nem que tá na internet, no jornal na internet, Uhum. tá no grupo de WhatsApp, num link compartilhado 10.000 É. vezes, encaminhado, e a pessoa tá vendo aquela notícia que a dona Marilda mandou no grupo, entendeu? E aí vai, eu sou influenciador favorito, vai lá, ou nem favorito, mas o influenciador vai lá e posta a opinião dele. Uhum. Você não teve contato com aquela informação e, genuinamente, às vezes nem por mal, você não teve contato, mas você vai atribuir que, assim, vai entrar na sua cabeça de alguma forma aquela Uhum. informação. Caramba, teve nossa, teve um acidente tal, causado por tal coisa. Uhum. Caramba, quem que me falou isso? De onde que eu ouvi? Ah, sim, foi lá no stories da fulana, Uhum. que falou tal coisa. Só que se a gente tá sempre desatento ao que a gente tá consumindo, só vendo stories, e no fundo são pequenas mensagens, no fundo tá a pessoa vendo uma TV, ela tá vendo aquele canal, e no fundo tá talvez um carro tombado, uma coisa do Uhum. tipo, um vulcão que tá pra explodir, uma eleição que tá sendo problemática. E aos poucos isso vai entrando na sua cabeça e faz Uhum. efeitos, mas a gente não percebe, porque é muito rápido. Um stories dura o quê? Meio segundo que É. você passa e olha aquilo dali, e no fim ele tá na sua cabeça e Uhum. você tá naquele clássico: "Nossa, eu já ouvi falar disso, mas eu não sei da onde. Eu lembro, mas eu não sei de onde Uhum. que eu peguei". Pois bem, tá lá, se você procurar. E ainda some depois de 24 horas, né. Então você não tem nem como voltar pra ver e falar: "Caraca, tal fulano falou". E é isso, a figura de autoridade. A gente tem as figuras de autoridades clássicas ainda, claro, né, Uhum. senão não teríamos pessoas fazendo o que a gente tá tentando fazer aqui, né, se É. formar, se graduar, ser Uhum. comunicadores, mas mudou. Hoje, realmente, pra você chegar no programa, tu pode só: "Eu tenho tantos seguidores", e Exatamente. sim, é isso, entendeu. E às vezes sai muito do seu escopo, né, Uhum. tipo, eu tenho tantos seguidores, eu sou, sei lá, influenciador de culinária. Eu mostro às pessoas como fazer marmitas saudáveis, gastando tanto por semana. Uhum. Show de bola, aí você vai no Ana Maria Braga, no programa assim, daqui a pouco você tá indo numa coisa que não tem nada a ver, daqui a pouco você Uhum. entra no BBB, daqui a pouco você vira outro tipo. E parece que é isso, o influenciador ele vai pulando de É. figura de autoridade em vários pontos, até Ele vai chegar onde num lugar mais É, sério e como você disse, não político. tem um nicho muito específico, ele vai É, pulando de onde dá mais influência, onde dá mais engajamento, e é difícil porque vira uma bola de neve, porque o influenciador posta um story e a gente fica naquele pensamento que você disse de tipo, onde será que eu vi isso? Eu já vi isso hoje, 24 horas depois o story some, você vai abrir de novo o seu Instagram e vai estar lá alguma página. Influenciadora tal comenta sobre a insegurança de andar no Leblon porque ela viu exato. alguém fazendo algo. Então aquilo vai repercutindo. E o que seria uma mídia tradicional, ou pelo menos o jornalismo mais tradicional, ele vai continuar repercutindo aquilo e vai sempre tendo essa disputa de credibilidade, porque você, em primeiro lugar, viu uma influenciadora falando, depois você vai ver numa página supostamente tá passando informação digital, mas ainda assim informação, repercutindo novamente aquela frase, não necessariamente porque o que ela disse é importante ou relevante, mas porque Uhum. ela disse aquilo, que é uma pessoa que tem influência, então a credibilidade vai mudando e na sua própria cabeça você vai mudando quem são as suas figuras É. de credibilidade, ou pelo menos suas figuras que você quer acompanhar e acha que elas têm algo a dizer sobre. E é interessante, eu estava pensando agora que a gente falou muito sobre atenção, claro, no meio da atenção, mas a gente pouco falou sobre memória. Realmente, como o sistema funciona hoje, como o sistema de informações funciona hoje, não nos pega tanto na memória, porque a Uhum. memória ela vem da atenção. Você só memoriza alguma coisa quando você presta atenção naquilo, senão Uhum. tudo vira um grande borrão na sua mente. Que fulano falou alguma coisa, mas aonde falou e o quê? Uhum.
mais no clássico, que você pegava e você escolhia qual jornal você quer comprar numa banca, e você pagava, e demora a beça pra ler um jornal, que eu acho que muita gente não vê jornal hoje, mas se vocês pegarem um jornal, pegar um jornal pra ler, demora pra ler um jornal físico, entendeu? Não é muito prático, é grande, né? E você vai gravar o que você leu de alguma forma, porque sim, o jeito que tá escrito, e você tá tomando tempo pra prestar atenção naquilo. Mas quando vira compartilhamento de notícia no WhatsApp ou no Instagram, um vídeo, veja tal acidente, não sei o quê, é até bom que aquilo não entre tanto na sua cabeça, mas tem a quantidade para compensar a falta de memorização. É uma quantidade muito maior. Você compra o seu jornal, a quem compra o jornal, você compra o seu jornal, lê lá pela manhã, tomando seu café, lê depois a parte da tarde, acabou e é isso. Mas você não faz a mesma coisa com o celular, você está o tempo todo com o celular. E você fica 3 segundos no vídeo, você pula para outro, e vai ter coisas felizes, e você confunde a sua cabeça com um fluxo de informação que não faz sentido. Porque uma redação ela é toda muito bem pensada. Mas um feed do Instagram é isso, ele não só não carrega a credibilidade que uma redação carregaria, mas ele é uma bagunça. Ele é uma recomendação do que no momento ele acha que tu tem que ver. Seja realmente um acidente, uma pessoa reclamando, um gatinho fofo, ou uma foto de uma galáxia, entendeu? É uma confusão toda mental. A gente vai meio que pulando de pequenos moods em moods que vão fazendo mais sentido pra você naquele momento, que é o que vão te passando naquele momento. Mas eu acho que tudo também é, tipo assim, pra não perceber que tu tá assustado. Pra tu também não perceber que eu tô tentando fazer você comprar o tempo inteiro. Ó, você também não tá muito feliz, eu não tô forçando você a ficar feliz, hein? É tudo muito bem, tipo assim, olha, é igual a vida, é completamente inesperado. Não é. Não é. É muito bem esperado pra eles, muito bem esperado. Pra gente, a gente não sabe o que vem. Mas eles estão sabendo muito bem o que vem no próximo. É uma lógica de controle disfarçada de cuidado, realmente. Você tá tentando tomar cuidado com tudo que possa acontecer, mas no fim você tá se tornando um boneco ali que segue com o que todos impõem pra você, né? Os sentimentos que as pessoas impõem pra você. E isso, no fim, acho que chega na nossa pergunta que originou, acho, um pouco desse ponto. Que não é só um atalho cognitivo, ele realmente é um atalho cognitivo, porém muito bem estruturado, que é um pouco do que o Paulo vai puxar agora para nos explicar. Eu acho que, assim, mais do que um simples atalho cognitivo, a gente pode pensar como o medo funciona como um certo pilar. Talvez aqui vá um certo exagero, mas para fins pedagógicos, o medo ou esses afetos fortes, né, intensos, vamos colocar o medo aqui como exemplo, como um certo pilar de uma infraestrutura afetiva das plataformas. A gente mostra no trabalho da gente, no artigo da gente, né, que os algoritmos, vamos dizer assim, essa economia psíquica dos algoritmos, eles vão estar articulados em 3 dimensões ao mesmo tempo, né, a econômica, a epistemológica e a comportamental. Pensa no medo, né, como um exemplo. Assim, o medo vai atravessar diretamente essas 3 camadas. Se a gente pensar na dimensão econômica, conteúdos que despertam medo vão gerar, e já tem pesquisas, né, que demonstram isso, que mostram evidências, indícios muito fortes disso, vão gerar um alto engajamento, né? Mais atenção, mais compartilhamento e mais permanência na plataforma. As pessoas vão querer mais aquele, né, engancha as pessoas, elas vão querer consumir mais daquele tipo de conteúdo. Então, o medo, né, pegando nessas 3 camadas como exemplo, ele vai se transformar em um afeto que vai ser economicamente valioso para as plataformas. Então, tem essa dimensão econômica. Numa dimensão epistemológica, as plataformas vão coletar dados sobre como usuários e usuárias vão reagir a determinados conteúdos. Então, o medo também vira uma construção de produção de saber. As plataformas vão coletar dados e vão produzir inferências, né, de quais tipos de conteúdo, ou como os conteúdos alarmistas vão produzir uma reação específica nos usuários, um conjunto de reações. E, para isso, eles vão utilizar alguns elementos, que são esses elementos comportamentais, que todos nós, os dados, as informações, que todos nós damos às plataformas quando a gente navega ou utiliza qualquer tipo de ambiência digital. Sejam os maiores, assim, vamos dizer assim, os mais declarativos e mais auto-evidentes, né, como que a gente escreve, que a gente curte, etc, etc. Sejam aqueles mais implícitos também, né, clique, tempo de visualização, se a gente pausa um story, por exemplo, ou não, entrar nele, etc, etc. E isso tudo vai produzir conhecimento sobre certas disposições emocionais das pessoas usuárias e os padrões de comportamento delas. E aí, por fim, numa dimensão, numa terceira camada que a gente coloca, né, que é dessa gestão comportamental,
esses sistemas vão reorganizar a experiência coletiva e cotidiana das pessoas de se informar ou de consumir conteúdo ou de compartilhar, conversar com outras pessoas, e vão reorganizando isso, priorizando justamente os conteúdos que mantêm usuários e usuárias em constante estado de alerta, ansiedade ou vigilância. Para quê? Para que elas continuem na plataforma o maior tempo possível. Então, de novo, aqui é importante ressaltar que o medo não aparece apenas como uma emoção, um afeto ou algo individual, mas termina sendo também um elemento central desse circuito sociotécnico em que engajamento, produção de conhecimento e uma certa modulação mental vão se retroalimentando continuamente. O Paulo falou sobre essas 3 camadas, né, que a gente tem a camada econômica, a camada epistemológica e a outra que é? A comportamental. Comportamental. E me vem uma pergunta que é se o medo ele tá funcionando como atalho cognitivo ou como algo mais estrutural, porque a gente entende em tudo que ele fala que a gente não é só um indivíduo, mas é focar em vários indivíduos ao mesmo tempo. Então é ficar como indivíduo, como sociedade, como indivíduo em sociedade. Então é muito, cada vez, à medida do podcast, a gente vai descobrindo quão bem calculado que é essa economia. Então, ainda mais acho que pensando bem no mundo que a gente vive agora, dos algoritmos, né, que a gente tá falando da economia psíquica dos algoritmos, é tudo personalizado para você. Então, realmente não é só de você ligar a TV e de ver o balanço geral, é de você ter no seu celular ou no seu próprio feed do Instagram uma notícia de uma página que você nem segue, ou um compartilhamento aleatório, simplesmente porque acham que você deve ver aquilo, porque alguém em alguma campanha colocou num filtro que eles queriam mostrar para pessoas de 18 a 20 e poucos anos que moram na Zona Sul, e aquela pessoa, você pensa, o Instagram não sabe para que aquela pessoa tá usando, né, aquele artefato. Pensam que ela tá fazendo uma propaganda, pode ser o mesmo perfil de alguém que vai comprar uma camisa nova de um time de futebol. Mas, na verdade, eles estão tentando direcionar uma notícia que dê medo, uma propaganda política, e aí? Então, a própria plataforma, não tirando a culpa dela, ela não sabe muito bem. Acho que a gente fica meio que nessa montanha-russa de sentimentos dentro dentro do próprio consumo das redes sociais. Porque, como você disse, em algum momento a gente está recebendo um incentivo para comprar alguma coisa ou para ir a algum lugar e do nada, puxa, algo muito chocante que vai prender sua atenção. Eu acho que é isso que o Paulo tenta dizer com essas 3 camadas, né? Porque a primeiro momento surge só como uma ferramenta ali, não monetária, mas que vai render uma volta para você, um retorno financeiro. Depois, quando entra na camada epistemológica, meio que isso vai ditando os conteúdos e as plataformas, todos eles vão meio que incorporando essa lógica, fazendo com que os conteúdos sejam assim, e por fim desaguando no ponto comportamental, né? Que você fica inseguro no seu dia a dia, que você meio que prepara sua vida para se encaixar dentro desse mundo inseguro. Então você compra um celular novo, você já fica pensando em uma parcela para um seguro de celular, para um seguro de carro. Você na sua casa, você vai ter todo um sistema de segurança de câmeras para você conseguir combater essa insegurança que ela, de uma certa forma, é real, existe, mas até que ponto ela é tão presente na sua vida e tão ali no seu dia a dia. Acho que as redes sociais tiram um pouco dessa noção que a gente tinha do jornal de 6 horas da tarde, eu paro em casa, vejo 1, 2 notícias absurdas que meio que aglomeram o dia inteiro, e agora no WhatsApp não, nas redes sociais não, né? A gente tá ali Exato. o tempo todo. Porque já chama atenção. Você vai ouvir, novamente, você vai ouvir saindo na rua e vai ter a vizinha que fica no portão e que ama conversar. Você viu que fulano caiu de moto, você viu que tal coisa aconteceu. Mas quando essa vizinha pega e tem um WhatsApp, cria um grupo da rua do bairro ali, e manda cada 1 hora, cada meia hora, uma coisa nova. Quando não é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é algo absurdo que aconteceu. Quando não são ou fake news ou campanhas, é aquilo. É uma enxurrada de informação. E por mais que na nossa geração a gente não fique tão presente, porque a gente é muito simples, para que eu vou entrar num grupo desse? É só silenciar. Pensando nas nossas mães, avós, pais, nossos tios, até primos, pessoas que estão em outro cenário que nós, elas realmente têm aquilo como principal forma de canal de informação e entretenimento. E aí você vai realmente sentar para ir no seu consultório médico,
dependendo, vai que você tem até o seu medo do próprio médico, você já tá um turbilhão de emoções e você senta e tá passando no Jornal Nacional, seguido de um balanço geral, e é até uma perspectiva que parece que não acontece nada de bom no Rio de Janeiro, na cidade, no lugar onde você vive, porque eles estão fazendo o que vende, eles estão fazendo o que vai dar audiência, e aquilo prende a sua atenção, não dá pra negar que prende tanto quanto você saber só coisinhas bacanas. E a gente não banaliza o medo quanto a gente banaliza a felicidade, porque eu acho que se ficasse só passando coisa feliz na TV, que tal criança ganhar uma bolsa de estudos de lá pra fora, que inventaram a cura de alguma doença, ia todo mundo ficar feliz, mas não ia ter aquela comoção, porque não dá pra escolher, não dá pra ser feliz com um monte de coisa ao mesmo tempo, a pessoa já tá cansada, mas ver talvez algo que não dê um sentimento tão bom quando a sociedade já tá cansada, lá, a sociedade do cansaço, o pessoal já tá cansado, acho que rende muito mais, mesmo, não é uma identificação, mas assim, sabe quando você tá triste e você quer continuar triste? Quando você tá meio... Você quer continuar naquela meio assim pra baixo? E eu acho que a negatividade que suga uma negatividade é uma tensão que suga de você. Vai se alimentando de novo. É isso, entendeu? Você fica vendo coisa ruim e prende sua atenção. E quando você vê algo feliz, é um vídeo de um cachorrinho. Aí é seguido de vídeo de cachorrinho com acidente de carro. Com coisas assim. E aí a gente disfarça esse medo de cuidado. De não, evitar, né? Evitar, porque não, eu tô vendo que é informação, ó, pra evitar sair ali, que tá tendo operação, não, que tem que evitar, ó, porque não pode virar à esquerda sem dar a seta ali. Que bom que você tá tomando atenção, esse cuidado, mas sei nem se, eu vou falar, mas corta. Pode falar, no caso, de uma paranoia coletiva, entendeu? Um surto coletivo, uma preocupação gigantesca, e que ela influenciar em hábitos de consumo, políticos, sociais. Assim, só genuinamente são pessoas que ficam com medo de sair na rua. E o Rio de Janeiro, eu sinto essa atmosfera do medo, entendeu? Eu sinto isso com a perspectiva que as pessoas de fora, por exemplo, têm daqui. A coisa que mais dá atenção pro Rio de Janeiro lá fora, além de quererem pegar o Brasil core, pelo que eu vejo, é o medo. Tipo, toda a insegurança que envolve o Brasil e você vir pro Brasil lá de fora, e principalmente pro Rio de Janeiro específico. E eu sinto que o que você falou também faz muito sentido de que muitas pessoas têm o WhatsApp, têm as redes sociais como a única fonte de informação e, de certa forma, também o único ambiente de socialização de muitas pessoas. Então, a cultura do medo que ela existe no âmbito digital, ela acaba também passando para o dia a dia, porque, de uma certa forma, as pessoas, para conseguirem garantir as atenções dos próprios amigos, seja num grupo de WhatsApp, seja num grupo de Discord, qualquer coisa, elas vão puxando esses pontos. E agora a gente vai trazer o Paulo para falar um pouco sobre como toda essa estrutura, toda essa organização prévia do que a gente vai assistir, o que a gente vai ver, cria na nossa cabeça, cria uma subjetividade na forma com que a gente enxerga os conteúdos e com a forma com que os conteúdos mexem com a gente. Vai se criando um hábito, né? Assim, se você e como os algoritmos eles funcionam recursivamente, o que é que eu quero dizer? Qual é que eu falo quando eu digo isso que é recursivamente? Que eles vão calibrando o tipo de conteúdo que é recomendado e direcionado às pessoas a partir da interação que essas pessoas têm com o conteúdo e com o ambiente da plataforma. Então, de novo, né? E ver tempo de visualização de um vídeo de um conteúdo específico, um conteúdo do meio. Que é que a pessoa usuária está ali informando para o algoritmo. Esse tipo de conteúdo me interessa, esse tipo de conteúdo é relevante para mim. Então, como a estratégia das plataformas, né, o modelo de negócios, é manter as pessoas em alerta, consumindo conteúdo e vendo publicidade, isso vai ter um alto valor econômico, né, com um valor privilegiado dentro dessa economia das plataformas. Nesse sentido, é aquela coisa do efeito ferramenta. Então, é tanto ferramenta do engajamento, da economia da atenção que rege as plataformas digitais, como também vira um efeito. Então, as pessoas assistem esse tipo de conteúdo porque, socialmente, o medo é um afeto organizador da sociedade que a gente vive, existe uma cultura do medo, para além das plataformas, mas ao utilizar e ver esse tipo de conteúdo e reagir com maior intensidade a esse tipo de conteúdo, elas também estão sendo suscetíveis a uma produção de medo maior por esse tipo de conteúdo.
Então, por um lado, esse modelo de negócio paranoide que vai, enfim, alimentar a paranoia das pessoas, conteúdo falso. Uma segunda camada é a própria ideia dessas plataformas, o próprio modo de funcionamento da construção dos perfis de consumo das pessoas, né, para direcionar conteúdo, recomendar anúncio, etc., que é também um pouco por esses pequenos indícios comportamentais, cliques, pausas, tempo de tela, que não estão necessariamente produzindo um tipo de conhecimento de um sujeito aprofundado. Né? Eu não vou saber direito assim, o que é que a Paola está sentindo agora, o que é que quem a Paola se considera como pessoa, uma certa interioridade, uma subjetividade grande da Paola, por exemplo. Eu vejo alguns indícios do comportamento da Paola nas minhas plataformas e aí eu vou também dar um certo salto para tentar entender quem é a Paola, a partir de pequenos indícios. E é um certo modelo clássico da paranoia. Né? Então, vamos pensar um afeto da paranoia, que é o ciúme. Às vezes o ciúme, enfim, a namorada fica com ciúme com pequenos indícios, né? De um olhar, de uma mensagem no zap, alguma coisa assim, e a pessoa extrapola aquilo para criar uma narrativa coerente. Então, brinco que as plataformas também fazem isso com o sujeito. Então, é um modelo de negócios calcados tanto nessa dimensão do front-end da circulação da informação ali mais declarativa, como também no back-end, da maneira como se organiza essa distribuição de conteúdo por meio de algoritmo. Falar sobre subjetividade é complexo e a gente é subjetivo, de fato, falar sobre subjetividade. Mas uma coisa que não é subjetiva é a gente entender que toda a construção das plataformas é intencional, isso não é nada subjetivo. Elas são projetadas para isso, elas querem coletar dados, criar perfis, e o Paulo ele faz uma ressalva interessante, que as plataformas elas não descobrem uma radiografia da alma das pessoas, né? Ele fala Grande isso. frase. Então, elas produzem esses afetos em conjunto com os usuários de forma emergente. Sim, elas focam no indivíduo, mas realmente não teria como avaliar. Eu não sei quantos usuários deve ter no Instagram, mas eu chuto que alguns bons bilhões de usuários. Não tem como você olhar para cada um deles com um sistema personalizadinho para cada um. Mas você tem como inferir a partir de vários perfis que são parecidos com o dele que ele deve gostar daquilo. E meio que num conceito de comunidade mesmo. Comunidades entre pessoas que não se conhecem, que não sabem que estão naquela comunidade, mas elas estão sendo alinhadas em grupos. Então, aí a única certeza que eu sei é que não é nada subjetivo, entendeu? Eles têm muita, muita certeza. Então, se o Instagram não existisse, tu ia estar gostando das mesmas coisas que você gosta hoje, Bruno. Exatamente. A gente não sabe, né? Muitas vezes o algoritmo guia mais a gente e a gente é mais agenciado do que qualquer coisa, né? A gente tentou conversar um pouco com o Paulo sobre como a gente conseguir tentar evitar isso, né? Porque a gente tá ali junto com todo mundo, junto com toda a massa, e acho que no fim é muito uma ideia de educação própria, individual, de tentar não dar necessariamente total credibilidade a tudo que você assiste, e também tinha que ter uma certa, como eu posso dizer, um ponto de partida das próprias empresas de tentarem ser mais claras em relação a como eles usam esses dados e como que eles devolvem pra gente o que a gente está consumindo. E é isso que é interessante, elas não são subjetivas, mas elas produzem isso na nossa cabeça, elas produzem isso na gente. Então, quando a gente fala isso, é perguntar como que a gente consegue sair desse ciclo. Vamos ver o que o Paulo fala um pouco sobre isso. Tem tido várias iniciativas, né, da sociedade civil, da academia, dos próprios governos, de tentar quebrar um pouco o poder dessas empresas. É porque eu estou falando quebrar o poder dessas empresas, porque como elas operam, de novo, nessa indeterminação e sem, enfim, um dever de responsabilidade em relação aos efeitos sociais, né, o que interessa a priori às plataformas? Que os conteúdos circulem o máximo possível, as pessoas fiquem o máximo possível no tempo de tela utilizando elas, preferencialmente que nunca largue os aplicativos, né, o máximo tempo que puder, para dar mais dados e para ver mais anúncios, consumir mais anúncios, que é a fonte de receita delas, melhor. Né? Então, isso é, vamos dizer, a virtude nas plataformas. Dito isso, o que preocupa é justamente essa monopolização da nossa mediação social por poucas empresas, as chamadas Big Techs. Então, por um lado, é importante que se tenha uma educação e um letramento midiático crítico, que as pessoas, né, saibam como
de fato, essas plataformas estão funcionando, como é que os sistemas as ferramentas de inteligência artificial generativa, por exemplo, funcionam, quais são os possíveis impactos, quais são os possíveis impactos ambientais, sociais, cognitivos, né, que não é uma simples ferramenta neutra. Por outro, a arquitetura delas, como a gente já comentou, a materialidade delas é construída de uma determinada forma que nem um certo uso crítico ou consciente vai dar conta de combater os efeitos nocivos. Então, por um lado, precisa de uma regulação desses conteúdos que circulam, do tipo de responsabilidade que essas plataformas têm, né? Então, pensar que a moderação de conteúdo não deve ser um aspecto lateral ou uma coisa extra, ou algo que a plataforma vai dar com certa benevolência para a sociedade, mas que é parte fundante da própria estrutura das plataformas moderar que tipo de discursos são aceitos naquele espaço, que tipo de discursos vão ser privilegiados naquele espaço. Então, é toda uma certa regulação legal, né, que a gente está falando aqui, das plataformas, que é importante. E eu vou adicionar uma que enfim, está surgindo agora dentro do debate de soberania digital, mas que não foi tão central nos últimos anos, que é também uma regulação econômica. Quer dizer que não podemos ter, no controle de como circulam as informações e como circulam as interações na sociedade, na mão de poucas empresas e poucas pessoas. É preciso quebrar também esse certo monopólio econômico, ter uma certa regulação econômica também, de quem detém as informações, quem detém os dados, quem detém a capacidade de produzir interação na sociedade. É isso, eu acho que depois da resposta do Paulo a gente conseguiu perceber que realmente, eu acho que educação por conta própria não vou dizer que não funciona, mas não é o suficiente. A gente tem que ter uma regulação, a gente tem que ter uma boa vontade das empresas de realmente perceberem o que elas estão fazendo com a gente. O Paulo bate muito nessa tecla de como toda essa situação, toda essa estrutura mexe com a gente, mexe com o ser humano. E exato, a gente se conscientizar não neutraliza os efeitos sobre nós, que é um pouco sobre a nossa perspectiva como aluno, né? E a gente se conscientizar, ou talvez sair da plataforma, vai ser indiferente pro sistema de retroalimentação que ela já tem. Entendeu? Tem que ser muita gente ignorando, muita gente saindo e muita gente consciente. São bilhões de pessoas. O Pablo, ele aponta, né, as possíveis saídas, e realmente, eu acho que todo esse episódio a gente tentando ver qual que é a saída disso, quais que são as possíveis soluções. E a gente até consegue chegar num mundo utópico muito bonito, onde, com regulação legal e conscientização das pessoas, tudo ficaria muito bonito. Mas qual que é o caminho para a gente chegar nessa regulação legal? A que interesses que a gente está ferindo quando a gente busca essa regulação? Então... Eu acho que no fim a gente deixa um pouco de entrar naquela primeira pergunta inicial de como o medo opera dentro da economia da atenção, e a gente chega, acho que quase que numa conclusão de que o medo influencia a realidade, não só o medo, mas o que está sendo mostrado pra gente influencia a nossa realidade, e a ideia é tentar pensar a quem isso interessa, por que isso interessa, e até que momento nós vamos continuar reféns disso, né? Acho que é um pouco sobre isso toda a ideia do nosso podcast, a gente entrar com uma perspectiva já pré-moldada e se aprofundando no tema e percebendo que ele é complexo o suficiente para ter várias saídas, várias implicações e, ao mesmo tempo, vários desdobramentos dentro de nós mesmos, né? Exato. Que é uma realidade difícil de sobreviver, mas, ao mesmo tempo, a única que a gente tem nesse momento. Que é complicado, talvez meio pessimista de uma certa forma. É pessimista, acho que não tem como ser tão otimista. Mas, recado final, a partir do momento, né, a gente está reiterando aqui falas do Paulo, a partir do momento que a gente entende que aquele medo online ele foi calibrado pra gente, a gente está caminhando bastante já na nossa conscientização. E isso em si já é um ato de rebelião. Então pensem bem, tentem se conscientizar sobre o consumo que vocês estão tendo nas redes sociais e sobre a influência psicológica. Por mais que não pareça nada, pensa bem naquele hábito de, cara, eu vi isso, mas eu não lembro de onde. Por que eu tô me sentindo assim hoje? Por que eu tô me sentindo tão estranho? Olha o que você acabou de ver no Instagram, dá uma olhadinha no seu TikTok, no tipo de consumo. Por que eu quero tanto gastar dinheiro? Por que eu quero tanto comer esse bolo de chocolate de 10 andares? Tá no seu algoritmo. Sim.
repense seus desejos, repense suas vontades E os e seus tenta... medos. e os seus medos, principalmente. É isso. É isso, Até o gente. próximo episódio. Tchau. Tchau.